Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo, preparando o nosso coração para a palavra de Deus. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Cantemos juntos. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa herança, meus irmãos, minhas irmãs, é o Senhor. Quando nós deixamos tudo para seguir o Senhor, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, é Ele que dá sustento à nossa vocação, ao nosso chamado, à nossa vida cristã. Porque a primeira leitura nos fala justamente de Eliseu agora, que Elias passa, não é, o seu manto, a sua unção, o seu legado para Eliseu. E a nossa opção por Cristo, meus irmãos, também deve ser radical, como foi de Eliseu, que deixou tudo para seguir Jesus, para seguir o Senhor. Eliseu é chamado a ser profeta. Eu e você somos chamados também a ser profetas. E é interessante, meus irmãos, que Deus chama profetas de todas as origens e de todas as condições sociais. Eliseu, ele estava cuidando do campo, dos bois, dos animais. Mas Deus tinha um plano de salvação na vida de Eliseu para que ele pudesse ser arauto, para que ele pudesse ser o anunciador da palavra de Deus, para que ele pudesse abrir os caminhos, para que o Senhor pudesse alcançar os corações das pessoas. E o que nós precisamos ter diante desta liturgia, meus irmãos e minhas irmãs? Disposição de coração para seguir a nosso Senhor. Quem não tem disposição não pode ir tão longe no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos ficar presos às nossas seguranças, vamos ficar presos, não é, a tudo aquilo que nos envolve, família, dinheiro, casa, tudo aquilo que possa nos trazer, não é, ali algo que possamos nos apegar. Não, a nossa herança é o Senhor, é nele que nós devemos nos apegar. E por isso, meus irmãos, ali a vocação de Eliseu é sancionada por um gesto exterior. Elias que tira o seu manto e coloca sobre Eliseu. Na teologia, isso fala que é uma espécie de sinal sacramental, Deus confirmando a vocação de Eliseu. Deus precisa confirmar a nossa vocação, meus irmãos, por meio, não é, dos sacramentos, confissão, Eucaristia, não é, o rosário, tantos outros elementos que possam nos colocar e confirmar: Deus me chama, Deus, Ele me escolheu.
Você é um escolhido, meu irmão, a ser chamado a ser profeta. Elias lançou então sobre Eliseu o seu manto. Ali começa o chamado e o ciclo da vocação de Eliseu. E Eliseu, meus irmãos, dá testemunho agora de uma opção radical. E o que é uma opção radical por Deus? É deixar tudo. Eu não posso estar preso a nada. Estou fazendo aniversário no dia de hoje. Eu poderia estar com a minha família agora, comemorando o meu aniversário. Mas quando eu deixei tudo para seguir Jesus, eu deixei família, eu deixei amigos, eu deixei casa, eu deixei emprego. E eu quero dizer para você, meus irmãos, já são 24 anos caminhando com o Senhor. Eu nunca mais olhei para trás. Mesmo que tenho vontade de olhar, mas eu olho para frente. Porque, meus irmãos, se eu não olhar para frente, se eu não olhar para o chamado que Deus me faz, eu posso desistir. Aqui ainda Elias dá uma colher de chá para Eliseu. Vai lá, pode ir lá na sua família, pode despedir dos seus pais. Mas em determinado momento, né, do Evangelho, Jesus fala o seguinte. Olha só o que Jesus fala para nós. Que é interessante, que é bom a gente ter consciência. Jesus será ainda mais exigente com aqueles que chamam para o seguirem. E diz assim: Senhor, deixai-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Disse ainda outro: eu vou te seguir, sim, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro permite que me despeça da minha família. Jesus respondeu: quem olha para trás depois de deitar a mão ao arado, não é apto para o reino de Deus. Jesus é exigente, Jesus não deixa nem que a pessoa vá à sua casa despedir da sua família. Jesus está dizendo, uma vez que você dá o seu sim, é para sempre, é definitivo. Irá, meus irmãos, ter os percalços no meio do caminho, mas se eu tiver a firme decisão pelo qual e pelo chamado que eu fiz, que Deus me fez, e eu dou a minha resposta, eu não volto mais atrás. Eu não posso voltar mais atrás. Você não pode mais voltar atrás, meus irmãos, do chamado que Deus lhe faz. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, quais os apegos que impedem ou dificultam o nosso seguimento a Jesus Cristo? Eu poderia aqui enumerar diversos elementos para eu deixar de seguir Jesus. Mas são coisas humanas, são coisas passageiras. E por isso, meus irmãos, o meu coração está no Senhor. Ele é a porção da minha herança, Ele é a minha segurança. Volto a dizer, eu queria estar humanamente com a minha família agora. Mas eu tenho um chamado a anunciar o Evangelho. Eu tenho um chamado a ser profeta nos tempos de hoje. Então eu não posso mais, meus irmãos, estar apegado a nada e a ninguém, e nem a mesma minha família. Amo a minha família e a minha família sabe que eu os amo de coração. Mas se o Senhor me pedir, vai, eu vou. Vai, eu vou. Daqui 4 dias comemoro 3 anos de padre. Uma opção livre que eu fiz e não me arrependo de nada do que do meu sim que eu dei a Deus. Nós não podemos nos arrepender, meus irmãos, minhas irmãs, do sim que nós damos a Deus. Sou feliz como padre, vou morrer feliz como padre e vou fazer a vontade de Deus até o fim. Porque este é o meu chamado de ser profeta. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela, o seu chamado é ser profeta. Deus não quer outra coisa de você, a não ser que você seja profeta. É isso, meus irmãos. Deus está colocando sobre você um manto, não de Elias. Está colocando sobre você o manto da graça de Deus. O Senhor está dando a você hoje uma porção dobrada do Espírito Santo para confirmar o seu chamado,
para confirmar as suas convicções, porque do contrário, meus irmãos, nós vamos desistir, nós vamos voltar atrás. Quantas pessoas lá fora precisando de profetas, de homens de Deus que anunciem a palavra de Deus, e nós estamos vivendo de qualquer jeito o nosso chamado. Jesus está sendo exigente conosco: o meu sim seja sim e o seu não seja não. Do contrário, tudo isso vem do maligno. Meus irmãos, nós temos que ter a convicção, porque a minha vida precisa, não é trazer outras pessoas para Cristo, porque senão o meu chamado vai ser um chamado estéril, uma vocação estérea. Não, nós precisamos, meus irmãos, com o nosso testemunho de vida, tocar os corações das pessoas. Deus está te chamando para ser profeta hoje, e não somente hoje, mas até o fim da sua vida. Padre Jonas foi um verdadeiro profeta, morreu profetizando, morreu sendo um homem de Deus. Olha quantos frutos hoje a Canção Nova colhe. Dá uma olhada para todo este santuário aqui, essas pessoas que estão do seu lado, são frutos da vocação deste homem de Deus. Talvez não diretamente, mas indiretamente, talvez por uma pregação, talvez você nem pessoalmente conheceu o padre, mas de alguma forma o Padre Jonas tocou o coração de muitas pessoas, porque ele assumiu seu chamado de ser profeta. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã de hoje, eu assumo o meu chamado de ser profeta. Você está assumindo, meus irmãos, algo importantíssimo. Você está dizendo para Deus: eu vou colaborar com o Senhor para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade e mudem de vida. Ao sair daqui, faça uma experiência que o Padre Jonas sempre falava para a gente: não perder tempo. Quando você sair desta Eucaristia, diga para o Senhor: Senhor, que eu seja profeta na vida de alguém. Você pode ter certeza que Deus vai colocar alguém na sua vida para você testemunhar, para você anunciar, para você falar de Deus para esta pessoa. Mesmo que seja lá na sua casa, mas peça ao Senhor esta graça no dia de hoje. Ser profeta. E só podemos ser profetas sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Eu sei que está frio, eu sei que é um momento, né, que a gente quer ficar mais à vontade, mas quero convidar você a ficar de pé e a pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo sobre nós. Até mesmo levantando os seus braços agora. Agora desapega até mesmo das suas vontades, até mesmo da preguiça que possa estar sobre nós, porque é natural no frio a gente ficar mais acuado, mais resguardado. Mas agora levante os seus braços e diga ao Senhor: Senhor, quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Vai falando com as suas palavras: Senhor, eu assumo o meu chamado de profeta. Eu assumo, Senhor, o meu chamado de ser todo de Deus. Eu assumo o meu chamado de ser instrumento da Tua graça, Senhor. Eu assumo o meu chamado, Senhor, nesse dia de hoje, a testemunhar, Senhor, a todos os lugares que o Senhor me enviar, que o Senhor está vivo, que o Senhor está ressuscitado, que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor age em nós por meio do Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua graça nesta manhã de hoje. Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito, assim como Elias colocou o manto sobre Eliseu e ali Eliseu foi cheio do Espírito Santo. Senhor, nós queremos estar também hoje, nesta manhã, cheios do Teu Santo Espírito. Enche o nosso coração, Senhor, enche a nossa vida, Senhor, enche, Senhor Jesus, e confirma, Senhor Jesus, a nossa vocação, e confirma, Senhor Jesus, o nosso chamado, e confirma, Senhor Jesus, a nossa entrega total, e uma opção radical, exigente, Senhor Jesus, por meio do Teu Santo Evangelho que acabamos de escutar. Encha, Senhor, o nosso coração, e queremos ser repletos do Teu Santo Espírito para testemunhar, Senhor, para clamar, Senhor Jesus, sobre a vida das pessoas, a graça do Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor Jesus, a Tua graça, o Teu poder, porque queremos ser homens e mulheres que preparem para a Sua segunda vinda, um povo bem disposto para, Senhor Jesus, um dia estarmos todos juntos na eternidade. Cantemos pedindo ao Espírito Santo que venha
sobre nós neste momento. Oh, enche-me, Espírito. Isso, solta a sua voz, Oh, peça essa graça. enche-me, Espírito. A força do Espírito Oh, Santo enche-me, Espírito. sobre você, de sobre a sua família, sobre aqueles que estão Oh, longe do enche-me, Senhor. Peça o Espírito. Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito. Clame esta graça. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez para terminar. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Clame. Espírito. Sem medo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Só o de santuário, Deus. só as vozes, com toda a força. Oh, enche-me. Oh, Isso, com força, com coragem. oh, Oh, enche-me. oh, Sim, oh, enche-me, Senhor. Só seremos verdadeiros profetas sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Foi isso que o Padre Jonas nos ensinou e é isso que a Canção Nova quer levar para todos aqueles que estão aqui neste santuário, mas vocês também que estão nos acompanhando de casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.